em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque hoje, no século XXI, em cada país do mundo onde a igreja está, existem milhares de pessoas que constituem o corpo de Cristo em cada país. Então, nenhuma dessas pessoas pode ser incauta, ingênua e inocente. Nenhuma dessas pessoas pode ser massa de manobra na mão de pastores, bispos e apóstolos que agem como dominadores dessas pessoas, como pessoas que exercem a primazia sobre essas pessoas. Então, hoje não pode existir pessoas que não entendem ou não tenham compreensão. É errado isso. O próprio Senhor Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. Então, é preciso que o entendimento seja aberto. É preciso que as pessoas que estão em Cristo hoje procurem esse entendimento. Procurem a sabedoria. Procurem conhecimento. Procurem crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus cada vez mais. Nunca pode parar. Nunca pode chegar ao ponto de dizer chega. Não, tem que continuar. Porque existem muitas coisas profundas em Deus que as pessoas precisam conhecer. E isso está ao alcance de todos. O próprio Espírito da Verdade, que perscruta as profundezas de Deus, ele revela isso para as pessoas. É o que está escrito, sem dúvida alguma. Então, as pessoas hoje têm que entender isso. Não pode haver na igreja pessoas sem conhecimento. Porque quando alguém não tem conhecimento de certas coisas, essa pessoa é induzida, é arrastada ao erro pela artimanha de homens pervertidos que com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. É assim que acontece. Eles se aproveitam dos incautos, ingênuos e inocentes que não têm conhecimento algum. É por isso que muitas pessoas hoje são levadas ou induzidas a certos erros doutrinários. Porque os homens criam, os pastores, bispos e apóstolos criam suas próprias doutrinas. Deturpam as escrituras para criar essas doutrinas. E as pessoas para as quais eles ensinam essas coisas caem facilmente. Por quê? As pessoas hoje não estão agindo como os crentes de Bereia. Porque eles, quando ouviram a pregação de Paulo, eles foram conferir as Escrituras se aquilo que Paulo falava estava de acordo com as Escrituras. Então, eles constataram que aquilo que Paulo falava estava de acordo com as Escrituras. Mas, vamos supor que não tivesse de acordo com as Escrituras. O que eles iriam fazer? Eles iriam mandar Paulo calar a boca. Porque ele estava falando coisa que não estava de acordo com as Escrituras. Ou seja, aquilo que Paulo falava era para enganar os crentes de Bereia, porque aquilo não estava de acordo com as Escrituras. Mas não foi o caso ali. Então, quando os irmãos de Bereia constataram que aquilo que Paulo falava estava de acordo com as Escrituras, eles deram a palavra de aprovação. Eles receberam o ensino correto, que estava de acordo com as Escrituras. Então, isso é para você e para mim hoje um estímulo, um encorajamento, um incentivo para que todas as pessoas agora possam conferir nas Escrituras
se aquilo que o pastor, o bispo, o apóstolo hoje ensina está de acordo com as Escrituras. Porque se não tiver, você não pode aceitar. Mas se estiver de acordo, aceite. Mas se não estiver, não aceite. Não diga amém. Não concorde. Não seja cúmplice. Não seja conivente. Não participe desse erro. Não consinta com ele em tempo algum. Quando alguém consente, participa, diz amém, aleluia, agradece até às vezes, com coisas que não estão certas segundo as Escrituras, quando alguém cai nesse erro, ela é facilmente manobrada por esses homens. E é por isso que muitas pessoas hoje estão sendo induzidas ao erro. Então, não dá para continuar assim, pessoal. É errado. Você tem que ter uma aprendizagem. O Senhor Jesus falou que o Espírito da Verdade ia nos guiar a toda a verdade. Mas muitos pastores, bispos e apóstolos hoje não estão guiando muitas pessoas à verdade. Por quê? A verdade é capaz de libertar. A verdade acaba com a cegueira de entendimento. Acaba com a massa de manobra. Acaba com a exploração da boa-fé das pessoas. Porque as pessoas aprendem o que é certo pelo próprio ensino do Espírito Santo, que revela às pessoas a verdade segundo as Escrituras, para que por meio das Escrituras elas possam compreender as coisas, discernir, ter discernimento de espíritos enganadores que existem por aí, de anticristos que só querem lucrar, porque eles pensam que a piedade é fonte de lucro. E eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. É assim que acontece hoje. Muitas vidas estão sendo destruídas porque está lhes faltando o conhecimento. Porque os pastores, bispos e apóstolos de hoje não querem que a sua membresia tenha esse conhecimento. Eles dão conhecimento para essas pessoas de acordo com a conveniência deles, que é sempre manter ali aquelas pessoas. É isso que é conveniente para eles, manter uma membresia ali, para que por meio dessa membresia essas pessoas possam ser os contribuintes financeiros desses templos construídos por mãos humanas, que hoje são as denominações. Esse é o esquema. E muitas pessoas estão financiando esse sistema há muito tempo. Isso é errado. É errado mesmo. Não contribua com esse tipo de coisa. Não alimente isso mais. Não financie isso mais. É hora de entender isso. É hora dessa compreensão levar você a escapar, sair fora, fugir. E não querer participar dessa sujeira, dessa porcaria, dessa coisa imunda que parte de pastores, bispos e apóstolos mal intencionados com o objetivo de escravizar pessoas, de fazer esses escravos trabalharem para elas ou para eles. Enfim, é assim que acontece. Essa é a realidade pura e simples. Dá para perceber, dá para notar, dá para entender que é assim. É preciso se dar conta disso agora. Você pode, pelo seu próprio entendimento, que é dado pelo Espírito da Verdade. Porque o objetivo do Espírito da Verdade, conforme o próprio Senhor Jesus falou, é te guiar a toda a verdade. O Espírito da Verdade nunca vai te guiar ou vai te induzir ao erro. Nunca vai te guiar para a mentira, para o engano, para a falsidade, para a hipocrisia. Não, ele não vai fazer isso. Em tempo algum. Pelo contrário, ele vai te guiar a toda a verdade. Para que a verdade em você possa te libertar das mentiras que, infelizmente, muitos pastores, bispos e apóstolos hoje ensinam, deturpando as Escrituras.
ultrapassando o que está escrito, ensinando outra doutrina e já não concordando com as sãs palavras do Senhor Jesus. É assim que é. Então, hoje, mais do que nunca, é necessário que a igreja tenha sabedoria e entendimento espiritual. Isso é decisivo, é fundamental, é importantíssimo para a igreja. A igreja hoje tem que buscar isso. Existem muitos textos nas Escrituras estimulando a que isso aconteça. Por parte de você e de mim hoje. Tem que ser assim. Porque, segundo o que está escrito, tanto você como eu nos convertemos ao pastor e bispo de nossas almas. Ao nosso único e eterno sumo sacerdote, ao apóstolo da nossa confissão. Ele é nosso único mestre, ele falou isso. Então, ele é o nosso único guia. Ele falou isso. Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, se ele falou isso para você e para mim, então nós temos que aceitar essas sãs palavras do Senhor Jesus em nossas vidas. Porque isso é que nos dá esse conhecimento. Para que possamos olhar firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para sempre. Não podemos retroceder disso em tempo algum, pelo contrário, temos que continuar firmes nesse caminho, seguindo o nosso mestre, o nosso guia. Ele será o nosso guia até a morte. Então isso é bom demais. Então, hoje, no século XXI, é necessário sim adquirir sabedoria e entendimento espiritual. E isso aconteceu na igreja que estava na cidade de Colossos. Na epístola de Paulo aos Colossenses está escrito um texto que fala exatamente sobre isso. E que serve para cada um de nós hoje no século XXI também. Porque se hoje no século XXI ainda existe essa falha de muitas pessoas ainda não terem sabedoria e entendimento espiritual, é porque alguém mal intencionado está tirando esse direito de você ter isso. Com o objetivo claro de que você fique subordinado a eles. A esses homens que hoje são pastores, bispos e apóstolos. Eles não querem que você saia dos templos construídos por mãos humanas, que hoje são as denominações. Eles não querem que você saia disso. Eles sempre arrumam um jeito de te prender ali. De fazer você ficar ali 30, 40 ou até mais de 70 anos. Pessoal, tem muitas pessoas assim, nessa condição. Mas vamos ler o texto aqui, que fala a respeito disso. Está aqui na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Está escrito assim, ó. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Por que Paulo não cessava de orar por eles e de pedir? O que ele iria pedir a Deus para que a igreja de Colossos tivesse? A oração que eles não cessavam de fazer era pedir a Deus para que Deus desse algo para a igreja que estava na cidade de Colossos. Qual era essa coisa? É exatamente o que está faltando hoje. Então vamos ler aqui, ó. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Então, a igreja tem que transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus, sim, e da vontade do próprio Senhor Jesus também. A igreja tem que transbordar desse conhecimento. De pleno conhecimento da vontade de Deus. Pleno, conhecimento total. Conhecimento que
não é parcial, é total, é inteiro. Esse conhecimento não é algo que se tenha que ter pela metade. Não, é completo. E é definitivo também. Sempre vai estar com você. Esse era o objetivo de Paulo, orar para que Deus fizesse isso para os irmãos da igreja de Colossos. É o que tem que acontecer hoje também. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, é importante ter sabedoria e entendimento espiritual. Cada um de nós hoje que estamos em Cristo, isso tem que existir plenamente. Temos que transbordar disso. É verdade, foi assim que Paulo estava orando para Deus fazer isso na igreja de Colossos. Hoje tem que ter isso também, pessoal. Mais do que nunca. A fim de viver de modo digno do Senhor. Então, quando a igreja transborda de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, isso leva a igreja a viver de modo digno do Senhor. A igreja só vai conseguir viver de um modo digno do Senhor se a igreja estiver transbordando de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sem isso, não tem como a igreja viver de modo digno do Senhor. Porque vai faltar isso aí. Porque vai faltar vai faltar pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vai faltar isso para as pessoas. E se faltar, nenhuma delas vai conseguir viver de modo digno do Senhor em tempo algum. Então, já dá para perceber que isso é importante demais, sim. É importantíssimo. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, é importante que a igreja tenha isso. Foi importante para a igreja de Colossos naquela época, é importante para você e para mim hoje. Então, é preciso isso sim. Ninguém pode estar em Cristo Jesus sem ter isso. Sem ter sem transbordar de sabedoria e entendimento espiritual. Não pode. É errado. Quando isso acontece, quando alguém não tem sabedoria, ou melhor, quando alguém não transborda de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para essa pessoa lhe falta conhecimento. E aí é que começa a destruição do povo. O povo é destruído por causa disso, porque lhe falta conhecimento. Então, nós devemos entender essa questão hoje, mais do que nunca. Isso é importante sim, é sério. Então, fica aqui essa palavra como estímulo, como encorajamento, como incentivo para que todos nós que estamos em Cristo hoje, como igreja, possamos individualmente buscar esse conhecimento, buscar esse entendimento espiritual, buscar que que possamos transbordar disso. Então, isso é importante demais. Essa é a palavra que as pessoas têm que ouvir, têm que dar ouvidos a isso. Para que assim possam conseguir viver para o inteiro agradar ao Senhor Jesus, crescendo nele cada vez mais, crescendo
na graça e no conhecimento de Cristo cada vez mais. Essa é a palavra que tem que gerar esse resultado em cada um, individualmente falando, para que assim a igreja possa viver de um modo digno para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Então eu espero que essa palavra possa edificar a igreja hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.